Sejam bem-vindos ao Desilluminati Channel. Espero que goste do vídeo e se gostar deixe seu like e inscreva-se no canal. Hoje vamos analisar essa celebração bizarra intitulada Sacre do Gotardo, que podemos chamar de inauguração da nova ordem mundial. Na primeira parte, em um ambiente fechado, a humanidade é representada por uma marcha de zumbis, pronta para receber ordens. Surge então um anjo na forma de bebê. Aparentemente, esse representa Lúcifer, o anjo caído. Já começa a apresentar semelhanças com Baphomet, que é um dos principais símbolos de Satanás em algumas linhas do culto pagão. Observe dentre as personalidades presentes esse sujeito portando um cetro, e vestido com um traje de algum tipo de organização ou irmandade. Ele traz um broche com a figura de um bode, que deve representar também um Baphomet. A cerimônia macabra evolui para a aparição de um homem-bode, representando um demônio-chefe. Esse demônio exerce autoridade e liderança sobre os outros demônios, que são liberados pelo mundo. Representado aqui pela ferrovia, por essa ferrovia passam vários períodos na humanidade, revivendo algum tipo de sociedades secretas, rituais pagãos dos celtas, da Grécia Antiga, do hinduísmo e principalmente do Egito Antigo. Observe ao fundo a figura do Sol, representando um dos principais objetos de adoração das culturas antigas. Sob a ordem do chefe, os demônios se lançam para cumprir a sua missão na Terra. Aqui vemos a representação de antigas sacerdotisas e místicos adoradores, todos sendo conduzidos pelo homem-bode. As sacerdotisas estão levando um cordeiro como algo a ser oferecido em sacrifício. Observe as semelhanças dessas sacerdotisas de branco com as adoradoras de Ísis, e nessa exaltação de muitas e muitas formas de adoração pagã. Não poderia faltar a coroação da Rainha dos Céus. A cerimônia prossegue agora em um ambiente externo. A parte interna exaltou a adoração pagã histórica, Na parte externa, o evento se torna uma adoração satânica regida pelo homem-bode. Os zumbis representam a humanidade manipulada, caminhando rumo a um futuro incerto. Os atores correm atrás de uma conquista. O túnel inaugurado literalmente furou 57 quilômetros de rocha nos Alpes suíços. Aparentemente, aqui a humanidade está tentando vencer a rocha, que pode ser representada, que pode representar Jesus. Por várias vezes eles investem desorganizadamente contra a rocha, mas todas as tentativas são frustradas. Até o momento em que eles se unem e conseguem um importante progresso. Lembre-se que o espírito de Nimrod era unir o homem para vencer a Deus, e que esse túnel é o símbolo da integração entre os povos. Observem que eles conseguem a abertura de um portal. A representação desse portal lembra o CERN. O CERN é a Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear. Está localizada na região de Genebra, na fronteira franco-suíça, a pouco mais de 200 km do túnel de Saint-Gothard. No CERN encontra-se o LHC, o maior acelerador de partículas atômicas do mundo, e maior máquina que o homem já construiu. Ele tem 27 km de circunferência e está a 100 metros abaixo da superfície. O CERN está em busca da antimatéria e tentando recriar o Big Bang. Mas o CERN também tem um propósito esotérico, ocultista, nem tanto oculto, segundo a própria comunidade científica. O CERN pretende acessar outras dimensões e se conectar com forças desconhecidas. O respeitadíssimo físico Stephen Hawking advertiu que os experimentos do CERN podem representar vários perigos a nosso planeta. No prefácio de seu livro, Hawking afirmou que o acelerador de partículas poderia causar uma decadência catastrófica do vácuo,
o que levaria o tempo e o espaço a entrar em um colapso. Isso poderia destruir não somente o planeta Terra, mas também o sistema solar e todo o universo. Você já deve ter ouvido falar da partícula de Deus. Até o Papa implorou à comunidade científica que suspendesse as operações do LHC, advertindo que eles poderiam abrir os portões do inferno. Observe também que a logo do CERN é a junção de três números 6, 666. As cenas seguintes mostram uma sociedade em transformação. Do portal que foi aberto, prossegue a direção para a humanidade. Veja que uma nova sociedade vai surgindo. O espírito da rebeldia e da sensualidade marcam as pessoas. A decadência da humanidade é representada tanto na forma de queda literal, como através da sensualidade. Do portal surge um corpo nu, e logo as pessoas ficam endemoniadas. Veja a representação de que existe algo dentro deles. Trabalhadores do túnel aparentemente são representados aqui, mas observe que a verdadeira representação é o deus Shiva, a trindade hinduísta. Shiva é o deus da destruição. Ele destrói para dar lugar a algo novo. A dança de Shiva é considerada a manifestação física do ritmo cósmico. Observe que na entrada do principal laboratório do CERN existe uma imagem do Shiva. A dança destruidora de Shiva é associada à aceleração ou à dança das partículas. A cena seguinte lembra os operários mortos na construção do túnel, mas na verdade representa o sacrifício humano. Veja que os corpos são lançados para dentro do abismo. Preste atenção. Do fundo do abismo, as mãos vêm receber o sacrifício. A morte dos trabalhadores dá lugar a três almas que sobem do abismo. Surge então um enorme olho que tudo vê, ou o olho de Horus. Um importante símbolo usado pelos Illuminates. Agora o homem pode passar a ter um papel ainda mais importante na cerimônia. O homem bode. Né? E as representações no livro de Apocalipse vão ficando mais evidentes. Veja como os demônios parecem muito com Orixá Olu. Do portal surge uma figura de um homem misturada com um bode e três escaravelhos egípcios. O escaravelho simboliza o deus Kepri. O escaravelho simboliza o deus Kepri, o deus do sol nascente. Homem e bode se fundem, representando a encarnação de Satanás e o surgimento do Anticristo. Ele não será um homem normal. Sua autoridade e poder provém do próprio Satanás. Um personagem aparentemente representando a deusa Ísis surge para ungir o homem-bode, que é a própria besta. Com a cerimônia de coroação de um rei,
A besta é ungida governante sobre todo o mundo. Observe novamente que os demônios lembram muito o orixá Omolu. Após receber o manto do espírito feminino de Isis, a besta manifesta atitudes homossexuais. Ungido governante do mundo, a besta demonstra sua fúria contra todos e agita seus demônios. Logo os demônios sob o comando da besta ficam ouriçados. Assim como está escrito em Apocalipse, a besta passa a ser adorada pelos homens e pelos demônios. Observe agora o surgimento de 11 personagens, aparentemente representando a Igreja dos 11 Apóstolos. A besta tem autoridade para perseguir a Igreja e matar os que não lhe adorarem. Observe que no telão, a besta tem várias cabeças. Logo a besta parece ter sido ferida na cabeça. Leva as mãos à cabeça e vai caindo. Segue-se uma cerimônia fúnebre, com um antigo canto germânico do ocultismo. Veja essas pessoas carregando as árvores secas invertidas. Observe que as raízes estão para cima, assim como a cruz invertida é um símbolo do satanismo. Tudo que se apresenta invertido representa o contrário. A imagem do telão é a árvore da morte, que é o contrário da árvore da vida. A tecnologia é mostrada como um instrumento para manipular o homem. O avanço da ciência nos últimos dias foi profetizado por Daniel. Observe agora a semelhança da bola no telão com a Pokébola do game Pokémon GO. Enquanto na parte inferior da tela aparece uma segunda besta caminhando em direção à primeira. Ao fundo, surge a figura da grande meretriz. Observe que a segunda besta ressuscita a primeira. Note que os símbolos maçônicos estão presentes em várias partes da celebração. Aqui temos o olho de Horus e o compasso com um esquadro. Os três personagens de cabeça grande aparentemente representam as nações da Terra, os reis da Terra e os mercadores da Terra, que foram embriagados e se prostituíram com uma grande meretriz. O relógio girando ao contrário provavelmente faz menção à profecia de Daniel, que o anticristo mudaria os tempos e fala da velocidade em que a nova ordem será estabelecida. No auge da cerimônia, todos os personagens se lançam em adoração. Mas, afinal, o que eles estão adorando?
Então o trem sai do túnel, mas certamente eles não estão adorando um trem. Eles adoram aquele a quem pensam que venceu a rocha. Eles adoram um grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Pensam que Satanás venceu a Cristo. A celebração é como se fosse uma grande vitória, com a consumação de uma enorme conquista. Observe mais uma vez o telão. Por algum acaso, trens voam? O que isso significa? O trem parece com uma serpente e representa Satanás, que sempre quis subir aos altos céus e ser exaltado. É justamente isso que eles estão profetizando nesse ato profético. Faria muito sentido se esse fosse um encontro de bruxos e satanistas, mas numa inauguração de uma grande obra pública com a participação de principais signatários da Europa, realmente não faz sentido algum. Só que eles se esqueceram de ler todo o livro de Apocalipse. E vi a besta e os da terra com seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado num cavalo e contra seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta. E eram os adoradores de sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde como enxofre. Apocalipse 19, versículo 19 e 20. Bom, meus amigos, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado da matéria. E compartilhem com os amigos, deixem seu like e se inscrevam no canal. É isso. Fiquem na paz.